Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Tanda. Como está? Boa tarde, está tudo bem? Na graça de Deus, está tudo bem. E por Amém. aí, e por aí em Também. casa, Uma certa também está tudo bem? dificuldadezinha para entrar, mas já resolvemos, não foi? Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. Deus no controle, Deus no comando. Amém. É Deus Amém. agindo. Amém, Amém. amém. Olá, muito boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos vocês que estão aí em casa, que estão a nos acompanhar e que irão nos acompanhar em off. Graça e paz de Deus esteja com todos vocês. Estamos de volta com mais um programa, estamos no 4º episódio do nosso programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. No programa de hoje, nós iremos falar do tema vida conjugal. Vida conjugal. E para conversarmos sobre este tema, nós temos aqui a nossa irmã convidada, nossa irmã pastora, Janaína. Irmã Janaína, seja bem-vindo e deixa-me desde já agradecer por aceitar o convite para estar conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus Amém. abençoe. Obrigada, Adão. Eu que agradeço. É uma oportunidade também da gente estar ouvindo e falando do Senhor Jesus, não é? E isso é que importa. Então, Amém. eu que agradeço, Amém. querida. É uma honra e uma alegria para mim estar contigo nesse projeto. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gostaria de lhe convidar para nos conduzir no momento de oração, entregarmos a Deus, que Ele possa nos acompanhar, que Ele possa nos acompanhar. Gostaria que nos Amém. desse uma palavra de oração. Amém, Ok? amém. Vamos fechar os nossos olhos então. Pai, nós te Amém. agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, unidos com o teu propósito, Pai. Unidos, ó Amém. Deus, Amém. através dessa mídia, Senhor, para falar do teu evangelho, Amém. para falar da tua vontade, Senhor. Muito Abre obrigado, também o Senhor. nosso entendimento, Pai. Nos faz compreender, ó Deus, aquilo que tu queres, Pai. E usa a Aleluia. mim e o Tanda, Senhor, como meros instrumentos teus, Senhor, para atingir os Aleluia. corações daqueles que tu queres, Pai. Já te agradecemos Aleluia. por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado pelas nossas vidas e por Amém. aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos então dar início ao nosso programa e vou começar já com a primeira pergunta. Amada irmã, a Bíblia ela nos ensina que na vida conjugal, isso é dentro do casamento, tanto o homem e a mulher, eles desempenham um papel, um tem o seu dever e tem as suas funções. Isso Certo. dentro do casamento. Eu vou lhe pedir, então, que a nossa irmã nos fale desses deveres, dessas funções que tanto o homem e a mulher têm dentro do casamento. Dentro do casamento. Olha, Tanda, vários textos na Bíblia nos remetem a, digamos assim, a essa estrutura, não é? E nós sabemos que desde a criação, desde Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus o cria para coabitar, para estar junto com uma mulher. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer-lhe uma ajudadora idônea. Então, ali, ele já cria uma mulher, e já cria uma mulher com algumas características, né? De uma mulher que vai estar ao lado do marido. E nós temos vários textos. Eu vou trazer aqui um texto que está em Efésios. Efésios 5, 22, fala um pouco tem vários outros textos, né? Eu quero ver se eu consigo trazer alguns textos hoje aqui para vocês. Mas eu queria começar com esse, que fala assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Efésios 5, 22. E diz no 5, 23 qual é a função do marido. Não, primeiro ele explica ainda no 23 a mulher, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo.
E no 24, ele dá também, no 25, ele dá exatamente a função do marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui o Senhor nos dá uma relação que é fundamentalmente uma relação de amor, mas uma relação onde as partes têm que se entrelaçar de forma correta, né? Tem que ficar bem assim. Se eu fizer de uma forma diferente, acaba não se entrelaçando. Então, o Senhor, para estabelecer uma ordem nessa relação conjugal, ele estabelece papéis. Então, ele coloca o marido como um líder e a mulher como auxiliadora ou administradora, né? E com relação à visão, eu entendo que a visão é dos dois. Ambos têm que andar juntos. O marido lidera nesta visão, mas a mulher também tem que apaixonar-se pela mesma visão do marido. Ter os mesmos propósitos do marido. Porque senão o casamento acaba, a gente acaba tendo um ponto de origem, mas não consegue chegar a um ponto final. Não consegue chegar a uma consecução dessa relação. Né? Então, assim, eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos de casada, né? Já temos quase 30 anos, foram 4 anos de namoro. Deus seja louvado. Então, assim, a gente já está caminhando para casa, já temos quase 30 anos juntos, mas de casados, vamos fazer 25 anos, porque namoramos 4 anos e 1 ano noivamos, ficamos noivos 1 ano. E o que eu tenho visto é que nessa jornada, nós temos que pensar juntos. Nós temos que querer as mesmas coisas, porque se o marido quer uma coisa e a mulher quer outra, em todo o contexto de vida, seja no contexto patrimonial, seja no contexto de família, não dá certo. Então, por exemplo, essa função de líder do homem, muitas vezes, e às vezes os homens se colocam numa posição que, olha, você tem que estar submissa a mim. Você tem que me obedecer. E, na verdade, a liderança, quando ela é imposta, ela é opressora. Então, a liderança masculina é uma liderança conquistada. A mulher quer estar submissa àquele homem, porque aquele homem sabe dirigir a vida dela. A mulher, tu tá entendendo? Quer estar submissa porque ela se sente segura com ele. Tu queres falar alguma coisa, não é? Queria perguntar então, alguma coisa. Essa palavra submissão, ela, ultimamente, nos dias de hoje, ela está a ter uma conotação negativa. Sim, está a ter uma conotação negativa. Então, eu vou lhe pedir que nos explique o que é isso, submissão, o que é isso, a mulher ser submissa ao homem, o que isso implica? Olha, uma submissão é um ponto abaixo da missão. É você estar auxiliando uma missão. Por exemplo, piloto e copiloto. O piloto dirige o carro, não é? Mas o copiloto está ao lado, vendo o mapa, ligando o GPS, dizendo, olha, cuidado que ali na frente tem tal coisa. E o copiloto vai ajudando o piloto naquela função que é chegar ao alvo. Então, você tem ali o piloto e o copiloto. Dentro da missão do homem, que achar através da sua vida, o propósito de Deus, constituir família nesse propósito, trabalhar neste propósito, a mulher está submetida a essa missão do homem, está, digamos assim, vinculada em ajudá-lo. O que acontece, Tanda, é que os homens, de certa forma, e as mulheres também, os homens se usurparam um pouco dessa liderança enquanto missão. E eles impõem e não conquistam. Então, a mulher se sente o quê? Subjugada. E ela não tem que se sentir subjugada por estar submissa. Submissa no sentido de que eu tenho um líder. Eu tenho alguém que eu posso confiar a minha vida, a vida dos meus 3 filhos, que eu posso confiar o patrimônio que eu trabalho. Eu posso confiar a este líder, porque eu sei que ele vai liderar bem. Eu sei que ele vai chegar a algum lugar. Então, essa é a missão do homem, é levar a família como sacerdote do lar, como líder, levar a família ao propósito de Deus. Essa é a missão. É para isso que ele pega o carro, o piloto, e vai dirigir. É para chegar até ao projeto do Senhor. E a mulher ao lado.
né? Vinculada numa função de auxiliar. O líder é o homem e ela é auxiliar deste líder. Amém. Né? Amém. Amém. A segunda questão, então, que eu tenho para colocar com base naquilo tudo que a nossa irmã pastora nos falou, como admirar e honrar um homem, o marido, cuja a visão de um futuro é praticamente não como admirar, como honrar um homem que praticamente não tem uma visão do futuro. Pois é. Aí entra exatamente um conflito em muitos casamentos, não é? Tem uma história, Tanda, que eu não sei se tu já ouviste, que fala da escada. Já ouviste ou não? Não. É assim, a mulher, ela como administradora e o homem como esse líder, né? Então o homem chega e bota a escada e diz: olha, mulher, nós vamos subir aqui. Aí a mulher começa a subir, ele fala: não, vou botar para lá. Aí ela desce e ele bota a escada para o outro lado. Aí, vamos, mulher, vamos subir aqui. Aí a mulher começa a subir. Não é aqui, é em outro lugar. E aí tem uma hora que a mulher chega, puxa a escada e diz: olha, tu não sabes para onde ir, deixa eu botar aqui que eu vou subir. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque um dos pontos fundamentais no relacionamento, Tanda, é a admiração. Parte dos motivos de você estar com a sua esposa hoje é porque você a admira. Porque você vê qualidades nela que te são dignas de apreço. Da mesma forma, a esposa também tem que admirar o marido. E aí, o que fazer numa situação onde a admiração acabou? Onde o marido não tem direção. Não é isso que você quer saber? É isso. Praticamente uma visão do futuro, não tem uma visão do futuro, uma iniciativa. Isso, não tem. Muitas vezes não tem e deve ter, porque é a função do homem ter essa visão. Mas aí, o que a Bíblia nos fala com relação a casamento? Né? Eu tenho aqui... Deixe-me ver um outro texto que eu vou tentar ajudar com relação à palavra do Senhor. Amém. Amém. O texto que eu queria está em Coríntios, deixa eu ver, Coríntios 7:10. Deixe-me ver aqui. Isso. Aqui fala com relação ao divórcio. Por quê? Porque a solução mais prática e a solução que a sociedade, de forma geral, hoje adota casamento é um contrato. Eu vejo se dá certo, assino aquele documento ali, o dia que eu não quiser mais, que eu não me entender mais, eu chego e vou ali, cancelo aquele contrato e estou livre. E caso de novo com outra pessoa, e depois estou livre de novo, e aí vão formando aqueles núcleos familiares de famílias onde o filho é de um, a filha é de outro, o pai já está com a terceira esposa, a mãe com o segundo marido, não é? E acaba criando uma família um pouco diversificada. E contrário àquilo que a Bíblia diz. Embora a nossa vontade, quando a gente vê um problema sério no casamento, ou seja, de falta de foco, falta de visão do marido, quando a gente vê um problema desse, a tendência da mulher, se ela for muito mais, digamos assim, acelerada, se ela for muito mais dinâmica, é dizer: olha, eu vou me embora disso, eu vou cuidar da minha vida. Só que a palavra de Deus não nos aconselha a isso. E aí é que entra que, quando eu tenho Cristo, eu deixo de buscar resolver os meus problemas e eu entrego esses problemas ao Senhor. Eu peço para que o Senhor resolva esses problemas por mim. Amém. Então, o que a palavra de Deus diz? Em 1 Coríntios 7:10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o seu marido não se aparte da sua mulher. Então, aqui ele diz: olha, não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que não se divorcie. Então, o primeiro ponto que, quando a gente vê uma situação dessa no casamento, vamos orar. Vamos entregar este problema que a mulher não pode resolver, vamos entregar em oração ao Senhor. Né? E a partir dali também, Tanda, assim, eu acho que enquanto corpo de Cristo,
nós, todos que fazemos parte desse corpo também, podemos buscar ajudar esse casal. Por exemplo, às vezes o marido falta uma visão porque não teve do pai, porque houve uma criação, às vezes, diferente. Às vezes a própria natureza dele é uma natureza mais passiva. E aí também a gente pode aconselhar este homem a assumir uma liderança, a também ajudá-lo nessa postura de uma liderança saudável, né? Amém. Então, assim, o primeiro ponto que eu digo para uma mulher, olha, você tá com... Isso aconteceu e já aconteceu no meu casamento também, e acontece no casamento de todo mundo. Você é casado e sabe que cada dia traz os seus problemas. Cada dia traz, porque a convivência é maravilhosa, mas a convivência é muito difícil. Não existe casamento perfeito, mas existe aquele casamento onde nós não vamos desistir. E o nosso propósito dentro de um casamento foi o Senhor quem fez esse casamento. Foi o Senhor quem me deu uma esposa. Foi o Senhor quem me deu um marido. Então, Senhor, eu te peço que tu consertes. Senhor, eu te peço que tu me ajudes nessa tarefa. Então, é oração. E o conselho da palavra do Senhor é que não se separe. E que mesmo que se separasse, digamos, há situações, por exemplo, de violência doméstica, não é? Ninguém é obrigado a conviver, porque a palavra de Deus diz também que o Senhor nos chama para a paz. E que a nossa casa deve ser um local de paz, deve ser um local de amor. A palavra de Deus compara um bom casamento a um pedacinho do céu. E nós temos visto pessoas vivendo infernos, né? Então, nessas situações, a palavra de Deus diz, olha, quando há violência ou quando alguma coisa de fato não permite mais que se conviva, que se separe. Mas se separe temporariamente, que durante algum tempo seja para reflexão e busque se reconciliar, ou então que não se case. É uma palavra muito séria, né? E que hoje a gente não vê. Mas vamos às outras perguntas, porque senão eu acabo tomando muito tempo, né? Tu já foi meu aluno de EBD, tu sabe que eu sou professora que conversa, não é? Olha, a nossa terceira pergunta, eu primeiro vou ler aqui uma situação hipotética. Certo. Vou ler aqui uma situação hipotética. Diz assim: a verdade que tanto queria esquecer e que tenho escondido até hoje é: tenho um filho que não é do meu marido, da minha mulher, mas é fruto de uma traição antes da conversão. E agora vem a pergunta: é errado esconder do nosso cônjuge algo do nosso passado? Ou é errado guardar segredos dentro do... Olha, dentro da palavra de Deus, o Senhor nos revela e nos alerta que nada ficará oculto. Que tudo que for oculto, um dia será revelado. Revelado. Não é? Então, isso nos traz a uma reflexão de que não adianta eu esconder. Quanto mais eu escondo algo do meu cônjuge, ou da minha noiva, ou do meu namorado, ou no momento que aconteceu aquilo, quanto mais eu escondo, mais no dia que for revelado, porque vai ser revelado um dia, você não vai conseguir esconder uma mentira para sempre, mesmo porque mentiras são estratégias de Satanás para nos aprisionar. E aquela pessoa que tem uma mentira guardada, ela mudou o procedimento dela, né? Como você está falando aí nesse caso, a pessoa mudou o seu procedimento, se converteu, mas o passado ainda aprisiona ela através dessa mentira, né? Então, assim, a palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que procede disso vem do maligno. Então, toda mentira provém do maligno. E enquanto eu mantiver uma mentira, eu estou ainda enlaçada por algo que o diabo tinha, ainda uma dívida que ele tinha contra mim, que o Senhor Jesus já pagou. Porque todos os nossos pecados, e eu creio que num casamento, tanto o amor quanto o perdão devem ser contínuos. Então, que tudo pode ser perdoado, desde que haja arrependimento genuíno e mudança de atitude. Então, mesmo o adultério, mesmo que desse adultério tenha tido um filho, pode ser perdoado. O que eu não posso é viver uma mentira,
porque a palavra de Deus nos chama a viver em verdade, porque Cristo é a verdade. E se nós vivemos em Cristo, Tanda, nós não podemos ter mentiras nas nossas vidas. Nós não podemos ter aquela pedrinha que Satanás chega e joga contra nós. Não. O escrito de dívida já foi pago. Eu já sou livre, então eu não vou deixar que os meus erros do passado me aprisionem. Então você vai chegar hoje e vai dizer, né? Olha, fulana, fulano, olha, esse filho que tu crias, eu preciso te dizer, ele não é teu. Ele foi fruto do meu pecado, mas hoje verdadeiramente eu estou arrependida. Genuinamente eu estou arrependida ao ponto de te contar. E a confissão faz parte do processo de arrependimento. Não é? A palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes perdoados. Então eu não acredito em mentira dentro do casamento. Nem a mentirinha boa, nem a mentirinha pequenininha, nem a mentira escabrosa. Não acredito, eu acho que dentro do casamento, onde Cristo habita, não há mentira. Não há. Amém. 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 A quarta pergunta que eu tenho para colocar... Você está me sabatinando, só pergunta difícil. O próprio tema também é um tema muito, muito complexo e delicado para se debater. Sim, é verdade. Okay. A próxima pergunta que eu tenho para lhe colocar é: a infelicidade na vida profissional, ela pode atrapalhar a felicidade da vida conjugal? Ok, deixa eu te perguntar, eu posso te perguntar ou não? Olha, você já passou por alguma dificuldade financeira? Depois de casado? Já. Isso afeta, não afeta? Já, afeta. Acho que afeta, mas não pode destruir o relacionamento. Por quê? Primeiro, a base de um relacionamento, quando você chega no altar do Senhor e declara que você quer se unir àquela pessoa como uma só carne, é para a saúde, é para a doença, é para a riqueza, é para a pobreza, é para se um dos dois ficar deficiente e o outro ter que sustentá-lo por resto da vida, é para todas as circunstâncias, todas. Então, quando eu faço os meus votos, eu não faço só para ele, eu faço para o Senhor, de que eu vou cuidar dele ou dela durante a minha vida inteira. Mas não é isso que nós vemos que boa parte dos casamentos, Tanda, digamos assim, eles acabam, eles se terminam mesmo por problemas financeiros. Ou seja, enquanto eu tenho muito dinheiro para ir para shopping, para levar minha mulher para jantar na sexta, para ter tudo que ela quer, ou o marido comprar o seu carro, ou ter tudo que ele quer, tá tudo bem. Mulher, não me chateia, marido, não vou te chatear. Mas quando a crise financeira toca no casamento, a gente vê que não tem acontecido. Só que o Senhor nos chama para nos unirmos de forma tão forte. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Quando se torna uma só carne, a gente vai passar por tudo junto. E a palavra de Deus nos diz, e quando eu falo sobre dificuldade, eu já passei muita dificuldade com meu marido. Quando nós decidimos casar sem ter nada. Sem ter emprego, eram os dois desempregados, eram os dois sem um tostão no bolso, e decidimos casar para começar a nossa vida junto. Então, nós começamos do zero, das situações mais difíceis financeiras nós passamos. De chegar no final do dia e não ter o que, no meio do dia, de chegar de manhã e não ter o que comer naquele dia. E nós simplesmente descansarmos que o Senhor daria provisão, porque nós não tínhamos o que comer naquele final de semana. Mas o que era que eu via? Eu via que o propósito de Deus não é pão neste mundo. Que o propósito de Deus não é neste mundo. Que neste mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós passaremos por dificuldades. Mas que o reino de Deus, ele é o reino vindouro. Então, o meu foco não pode ser só aqui. Enquanto está tudo bem, eu estou crente. Enquanto está tudo bem, eu estou no meu casamento. Enquanto está tudo bem, eu estou bem com os meus pais. Não. Eu tenho que estar bem em qualquer circunstância. Porque a paz
que excede todo o entendimento, e é por isso que excede, que as pessoas não compreendem, porque a paz de Cristo, ela nos faz, como diz o apóstolo Paulo, já passei por todas as situações e sei que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Não é? Amém. Então, assim, se não tiver o que comer naquele dia, nós vamos fazer um jejum e agradecer ao Senhor pelo jejum. E eu tenho certeza que no dia seguinte o Senhor vai dar a provisão. O que nós não podemos, Tanda, é, diante de dificuldades financeiras, que também é outro problema que muitas vezes o casamento enfrenta, é a acomodação. É você esperar que tudo caia. Senhor, eu sou teu filho, tudo vai cair do céu. Não, o Senhor nos vai dar estratégias de lutarmos. Mas nós precisamos arregaçar a manga e também fazer a nossa parte, não é? É verdade. Mas eu creio, Tanda, que o casamento, ele está muito acima de condições desse mundo. Que quando nós casamos para nos aperfeiçoarmos na graça do Senhor. Que o Senhor, quando botou a Sara para ti, quando botou o Fernando para mim, o Senhor já sabia das características do Fernando, já sabia das minhas características, e botou para que um moldasse o outro, para que um ajudasse o outro nesse encaixe, né? Para que um pudesse, de fato, ajudar no crescimento espiritual do outro. Né? Então, eu creio que nós não devemos deixar que dificuldades financeiras atrapalhem o casamento. Não podemos deixar. O nosso casamento tem que estar acima disso. Amém. Amém. A próxima pergunta. Estou te cansando, não é? Estou te cansando, não estou? Não, estou a gostar. Estou a gostar de ouvir. Num casamento onde a mulher é autoritária, quer mandar no marido, quer mandar no dinheiro, que é aquilo que já acabamos de dizer, e quer ser o cabeça da casa. Num casamento assim, pode dar certo? Um casamento assim, onde a mulher é autoritária, quer mandar no homem, quer mandar em tudo. Olha, um casamento assim dá certo? A primeira coisa que eu te digo é que esse casamento é um casamento disfuncional. Por que é um casamento disfuncional? Porque quando Deus cria o homem no seu papel e a sua mulher para o seu papel, Deus sabia que aquilo levaria ao caminho certo. Ao caminho certo. E dentro de um casamento disfuncional, isso pode criar várias situações. Entre o marido e a mulher, algumas vezes pode até dar certo. Quando o marido é passivo e a mulher é mais altiva. Quando o marido se acomoda e a mulher manda, e ele até gosta, até acha, tá bom, deixa ela vai se vir, ela faz. Aí fica aquele homem que não sabe pagar uma conta, que não paga nenhuma conta, que é a mulher que vai ao banco, que é a mulher que faz mercado, que é a mulher que controla a conta, não é? E a mulher sobrecarregada, e ele até, deixa eu ficar vendo meu futebol. Eu vou ver o meu futebol, né? Então, assim, pode até parecer, vou botar aqui umas aspas, né? Deixa eu ver se aqui vocês estão vendo as aspas, eu não sei onde está aqui. Bota umas aspas. Pode até parecer que dá certo, mas eu vou te falar de algo que eu já pesquisei, e assim, o nosso ministério, eu com o Fernando, já vem de muito tempo com relação a aconselhamento de casais, a trabalhar com casais, já trabalhamos, quando éramos jovens, trabalhávamos com jovens, depois logo começamos a trabalhar com casais. E uma coisa que nós vimos é que o casamento disfuncional, ele traz consequências muito mais graves para os filhos do que para o próprio casamento. E aí eu fui pesquisar com relação a essa questão psicológica. Eu não sou psicóloga, né? Sou advogada de formação. Mas eu sempre gostei dessa área de psicologia, porque dentro do Ministério Pastoral, a gente precisava muito. E a gente acaba usando muitos instrumentos que a psicologia usa no aconselhamento de casais. A gente acaba usando instrumentos parecidos quando a gente faz aconselhamento de casais. Então, uma das coisas que eu vi, por exemplo, são várias, mas vou te dar um exemplo de uma. Por exemplo, o homem, quando ele não assume o seu papel, ele deixa com que algumas circunstâncias na vida dos filhos fiquem aquém. Por exemplo, o pai é quem dá a direção. Quando o pai não dá essa direção e a mãe impulsiona essa direção,
os filhos veem essa direção distorcida. E aí pode acontecer, por exemplo, a questão de falta de identidade sexual. O menino vê que o homem da casa é uma mulher, e ele pode, como menino, se identificar com o homem da casa, que é uma mulher. Mães autoritárias têm uma tendência muito grande a ter filhos passivos e com opção sexual para homossexualidade, por exemplo, ou muito passivos de procurar uma mulher autoritária também, para manter esse padrão de submissão à mãe. Mães muito autoritárias distorcem. E com relação à menina, da mesma forma, um pai, quando ele não assume a postura de que ele é o líder da casa, a identidade sexual dos filhos é distorcida. Tanto do menino, porque ele vê um homem, mulher dentro de casa, que é a mãe, e ao mesmo tempo a menina, que não consegue se identificar como mulher, porque o homem da casa, que deveria vê-la como mulher, não existe. É uma pessoa inoperante. Por exemplo, se a tua esposa elogia tuas filhas, a tua filhinha está com o quê? Com 4 anos? 4 anos. 4 anos? Pois. A tua menina está com 4 anos. Daqui a alguns dias você vai ver que quando a tua esposa elogia tua filha, ela vai dizer, obrigada, mamãe, tá bem, ela vai gostar. Mas quando você elogia, ela se sente mulher. Quando o pai elogia, minha filha, você tá linda. Minha filha, como seu vestido é bonito, ela vai querer usar mais vestido. Minha filha, você fica linda de laço. Por quê? Porque aquilo ali forma a identidade dela enquanto mulher. E o pai, quando ele é autoridade, ele está formando aquela identidade nas filhas. E quando ele se acomoda na liderança, ele está tirando esse direito dos filhos de terem a correta identidade sexual, de terem a correta direção. Olha, Tanda, a mãe pode ser uma mulher extremamente dinâmica, pode ter direção para tudo. Se o pai não tiver a direção do casamento, os filhos não vão saber que direção tomar. Você vai ver, por exemplo, filhos que o tempo inteiro não sabem, começam um projeto, terminam, começam outro projeto, terminam. Tem um psicólogo brasileiro chamado Cote, que ele trabalhou muito, ele é psicólogo e é cristão. E ele trabalhou muito essa questão quando ele trata sobre o princípio da família. E ele deu palestras no Brasil inteiro. E eu tive acesso às palestras dele e acabava dando muita coisa das palestras dele. Cheguei a palestrar essa mesma palestra dele em alguns momentos, né? Redigia tudo e acabava replicando essa palestra sobre os ensinamentos dele, acabava reproduzindo esses ensinamentos, porque eu achava muito importante. E ele fala sobre isso, sobre a distorção de um marido omisso e de uma mulher autoritária. Então, quando essa mulher for autoritária, e aqui a gente está falando para várias pessoas, e quando a gente coloca algo na net, a gente não sabe mais a dimensão, né? A gente não tem mais controle sobre aquilo. Então, eu creio que isso vai chegar ao ouvido de muitas mulheres. E o que eu quero dizer para elas é que elas têm que ter muito cuidado, porque elas não estão prejudicando o casamento delas somente. Em tomar frente do marido, elas estão prejudicando gerações. A família matriarca, que é o que chama, a família matriarca, ela tem sérias distorções a nível de direção, a nível de sexualidade, a nível de várias outras coisas. Então, eu acho que quando Deus cria o homem para liderar e a mulher para ajudar, para ser ajudadora idônea, Deus sabia de tudo. Então, a gente tem que buscar seguir o propósito dele, onde as coisas fluem de forma natural, né? Agora, esse homem também tem que despertar, não é? Hoje, as mulheres estão em maior número nas universidades, estão no mercado de trabalho, e, de certa forma, não é porque a mulher queira ser melhor que o homem, é porque, muitas vezes, o homem se acomoda, e a mulher tem que ir atrás. Né? Então, a gente tem que também trabalhar isso dentro do casal e dizer, olha, você tem que recuar e dar espaço para que ele cresça, mas ele também tem que crescer. Então, ambos têm que se adequar nessa harmonia, né? Nessa harmonia do lar. Amém. Acho que é isso. Amém. Duas situações aqui, Numa, o jugo desigual. Temos o jugo desigual
E na outra situação temos um casal em que ambos são cristãos e um dos cônjuges distanciou-se de Deus ou esfriou na fé. Certo. Como ajudar? Como ajudar o cônjuge? Olha, deixa eu ver se eu acho aqui os versículos. Eu acho que pode ser até o de Coríntios mesmo que eu li, que fala para não separar, não é? Olha, o que... Aqui, é em Coríntios mesmo. Olha, eu vou ler o texto, depois eu explico, ok? Amém? Porque assim, Okay. a gente não está aqui, eu não estou aqui só para dar minha opinião, não é? Eu estou aqui para falar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos traz. E diz assim, exatamente. Coríntios... E é mesmo isso o nome do programa, que a Bíblia ensina. Pois é, pois é. Então, em 1 Coríntios 7, diz assim, a partir do 13, se a mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, aqui ele coloca exatamente a situação de que um dos dois é incrédulo. Mas essa situação aqui é, por exemplo, os dois eram incrédulos e se converte, né? Eles já estão casados, eram incrédulos. Então, são várias situações. Eu vou tentar abordar algumas aqui. A gente ainda tem um tempinho, né? Tu me controlas o tempo, tá? Ok, temos um tempinho, temos tempinho, sim. Ok. Temos tempo. Pois é, então olha só, quando eu sou casada, digamos, tenho 5 anos de casada e de repente eu conheço a Cristo, eu me converto. A partir da minha conversão, não é correto que eu me separe do meu marido e eu destrua a minha família. Por quê? Porque todos estavam perdidos. Eu, meu marido e os meus filhos. E hoje a luz de Cristo entra para aquela família. E através do meu proceder, eu vou testemunhar de Cristo para o meu marido. E ele pode vir a se converter através do meu testemunho. Então, quando ambos eram incrédulos e um se converte, este casamento deve ser mantido para que o evangelho chegue até os filhos, para que o evangelho chegue ao marido ou à esposa, não é? E a gente tem visto muitas mulheres que oram anos e anos pela conversão dos seus maridos. E esse procedimento é correto. Por quê? Porque a conversão vai depender dele, né? Dele aceitar ou não a Cristo. Mas nós vamos testemunhar, enquanto corpo de Cristo, naquela família. Nós vamos testemunhar a luz, nós vamos trazer o sal, nós vamos fazer a diferença naquela família. Então, o correto é não se separar. Agora, quando eu sou solteira, digamos que eu sou solteiro, o que a palavra de Deus nos diz quanto ao casamento? Olha, é interessante que a única coisa que Deus falava para o povo hebreu, que era o povo escolhido dele, quando fossem casar, ele simplesmente dizia: escolham entre o meu povo. Então, é uma recomendação do Senhor que nós escolhamos dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque já tem a mesma convicção de fé. Já tem a mesma convicção de fé. E, claro, vão ter problemas? Vão ter. Mas os problemas vão ter Cristo como intermediador dessa relação. Cristo vai ser o cordão de 2 dobras, onde a palavra de Deus diz que não é bom que andasse só, porque o cordão de 2 dobras ele é mais forte. Então, Cristo passa a ser essa força dentro do casamento, quando os dois são crentes. Mas, olha, isso é uma opção. Nada que está na palavra de Deus é imposto a nós. Nada. Nada foi imposto a você ou nada foi imposto a mim. Quando eu me apaixonei pelo meu marido e eu decidi casar e eu coloquei ele em oração diante do Senhor, porque eu já conhecia o Senhor e ele não, eu pedi ao Senhor, nós namoramos, já casamos numa igreja evangélica, mas só nos batizamos depois de casados. Estávamos ainda no processo da conversão, mas já nos casamos numa igreja evangélica. E o que eu pedia, quando eu me converti, o que eu pedia era: Senhor, me dá um marido que ore por mim. Me dá um marido que bote a mão sobre a minha cabeça. E o que eu queria dizer era exatamente um líder. Um líder segundo o propósito de Deus, né?
E eu conheci o Fernando, e o Fernando não era crente, não era da igreja. Mas o que foi que eu fiz? Eu me casei com ele? Não de início. Eu esperei ele se converter. Quando ele se converteu, que eu me converti, nós pedimos ao pastor e o pastor disse: eu caso vocês. Eu acredito nesta união, eu acredito que Cristo está nesta união. E foi o pastor Nelson, hoje ele já é falecido, mas foi o falecido pastor Nelson que nos casou. Né? Então, assim, e graças a Deus eu tenho amigas, acho que até ela está vendo o vídeo aí, a Adriana foi testemunha desse casamento, teve presente, nós temos vários amigos, né, que sempre nos assistem, que estão conosco desde aquela época de jovens, nos acompanham desde a época de jovens. E, Tanda, claro, por que o Senhor recomenda isso? Que nós procuremos dentro da casa dele, procuremos dentro do povo dele, para evitar maiores sofrimentos, para evitar a idolatria a outros deuses. Por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, se eu caso com um marido que é de uma outra crença, de uma outra fé, meus filhos vão tanto ter momentos que vão adorar a Deus, adorar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como meu marido vai levar essas crianças para um outro templo, para adorar um outro Deus. E isso vai ser algo de atrito dentro do lar, algo de muito conflito, porque Cristo deve estar presente no nosso lar. Quando eu me casei, eu chamei Jesus para participar do meu casamento. E o casamento, ele é como um triângulo, assim, quando você tem Cristo. Vou tentar fazer um triângulo aqui. Tá vendo um triângulo? Tô vendo. Mais ou menos. Desse lado está a esposa, desse lado está o marido, certo? Se o marido olhar para a esposa, a distância é longa, não é? Não é grande? É. Digamos que Cristo esteja em cima do casamento. Cada vez que eles olham para Cristo, eles se aproximam mais. E eles vão se aproximar cada vez mais. Então, quando eu olho para Cristo, eu estou mais próximo da minha esposa. Deus está mais próximo do meu casamento e é mais fácil de resolver os problemas que virão, porque problemas virão. Casamento não é conto de fadas. Casamento é realidade de convivência. E realidade de convivência significa conflitos. Faz parte de toda a relação social, o conflito. Mas o conflito cresce, o conflito edifica, o conflito nos transforma quando ele é resolvido da forma correta. Então, Cristo tenta evitar esse conflito, dizendo, olha, procura dentro do meu povo, porque se vocês me adorarem, já é mais fácil de conviver. Então, dentro da palavra de Deus, há uma recomendação de que a gente evite procurar namorar ou casar com alguém que não tem a mesma fé que nós. Não é? Tem uma música aqui em Portugal, uma música portuguesa, não sei se tu conhece, eu esqueci o cantor, mas que ele diz assim, que ele nunca mais vai namorar alguém que não ouve a mesma música que ele. Já ouviste essa música ou não? Não, agora sim não me vem à memória. Pois é, mas ele canta, é uma música engraçada, muito bonita, de um cantor português, que ele diz que ele não vai casar, que ele não vai mais namorar, que ele namora com uma moça e penhora um anel de rubi para levar ela para o Tivoli, para o teatro, para ouvir o cantor que ele gostava, e chega lá, ela não gosta. Ele fez um investimento enorme e ela não gostou. Então, o que que isso nos traz a visualizar? Que as nossas convicções têm que ser muito parecidas, os nossos propósitos têm que ser muito parecidos, porque nós vamos caminhar juntos. Como podem caminhar dois juntos se não estão de acordo? Não é? Não pode, cada um vai querer ir para um lado. Então, é nesse sentido que a nossa fé em Cristo, ela nos une e nos ajuda a caminhar juntos, enquanto namorados e futuramente enquanto casais. Amém. Estamos a chegar já na reta final do nosso programa e vou lançar aqui já a última pergunta. E a última pergunta. Tu não respondes, não? É só eu que respondo, tu não responde? Não, eu só estou no lado do estou a aquecer as batatas e lançar a você. Ok, tá bem. Ok, a última pergunta é assim: qual a intimidade que o casal deve ter que é permitido por Deus?
Isso é muito bom você tocar nesse assunto. Uma das coisas que une o casamento também é a vida sexual, não é? O Senhor nos chama também, e quando Ele criou homem e mulher, criou homem e mulher, o criou para quê? Para que perfeitamente tivessem uma coabitação. E a palavra de Deus diz que o homem deve conceder à mulher o que lhe é devido e a mulher conceder ao marido o que lhe é devido, não é? Isso fala de uma relação sexual onde ambos têm que estar de acordo. E aí nós vemos, Tanda, o que eu tenho visto na minha vida, né? Hoje eu estou com 48 anos, 47, vou fazer 48, estou caminhando para os 50 anos. Então, assim, o que eu tenho visto na minha vida, tu ri porque tá me achando velha, é? Não. Eu só estou a caminhar para os 30 ainda. Pois é, já tive nessa fase. E eu já estou caminhando para os 50. Então, o que eu tenho visto é que o diabo, ele tenta sempre interferir no propósito de Deus. E Deus deu o sexo para o casamento. Deus deu o sexo para o casamento de forma a abençoar esta relação, a tornar esta relação perfeita, a tornar esta relação assim, sabe quando você teve uma noite maravilhosa e que você acorda, ai meu amor, você tá ótima, não é? A gente acorda de bem com a vida. A gente diz que as bochechinhas da mulher ficam até mais vermelhinhas, mais felizes, mais rosadas, mais rubras, não é? Porque Deus nos fez para um relacionamento perfeito. E o homem, através de laços malignos, tem destruído a vida conjugal. O homem e a mulher, né? O ser humano tem destruído a vida sexual. Tem destruído a vida conjugal através do sexo. Com o quê? Com distorções. Hoje você ouve falar absurdos. Como, por exemplo, poligamia, com sexo de grupo, de não sei o quê. Tantas coisas terríveis que entram. E a própria liberdade dentro do casamento entre marido e mulher. E tem um ditado que eu não concordo, que diz assim, entre quatro paredes pode tudo, ou entre quatro paredes ninguém se mete. Não tem esses ditados? Eu não sei se em África tem, mas no Brasil tem muito. Tem muitos. Tem? Pois, no Brasil tem muito. Isso não é bíblico. Porque entre quatro paredes, Cristo está lá. Entre quatro paredes, o Senhor está na nossa relação sexual. Então, nós temos que terminar essa relação e saber que nós não desapontamos o Senhor. Que nós o agradamos também dessa forma, porque Deus nos criou para coabitarmos em amor. Para que o amor flua na relação conjugal. Para que isso seja um elo de união e não um elo de destruição do casamento. Então, assim, se você me perguntasse assim, o que é permitido, eu me sinto assim um pouco constrangida de te dizer, olha, isso é aquilo. Eu acho que não é bem assim, mas o que eu posso te dizer é que a palavra de Deus diz que o nosso leito conjugal deve ser sem ruga e sem mácula. E que a paz é o árbitro em nossos corações. Então, o que é que eu sinto paz no meu coração? Né? Eu sinto paz em estar ali, em acariciar minha esposa, em dizer que a amo, e depois da relação estar na mesma paz, na mesma alegria. Então ali não tem ruga nem mácula. A partir da hora, o problema é as distorções do mundo entrarem para o casamento. As aberrações do mundo. E olha, tem um outro link, depois eu vou passar para ti em privado, que tem uma pesquisa muito grande que a gente tem trabalhado com os jovens na nossa igreja, né? E a gente está preparando um material para trabalhar contra a pornografia. Uma das coisas que distorce a relação conjugal se chama pornografia. Porque a pornografia, ela te tira do foco de Deus e coloca exatamente o mundo, coloca exatamente Satanás, coloca tudo de ruim que você pode imaginar na tua frente. E você passa a achar aquilo comum. Você passa a gostar daquilo, porque você ativa a tua libido com aquilo. E aquilo vem e destrói várias fases e vários processos na sua vida. E a partir da juventude. Nós vemos hoje crianças de 12 anos consultando pornografia. Então, quando essa criança de 12 anos casar
e ela tiver 20, ela vai pensar que o sexo é aquilo que ela viu dentro dos sites de pornografia. Aquelas aberrações que nada tem a ver com o propósito de Deus para o sexo. E aí nós vemos, por exemplo, o caso de pessoas que terminam a relação e vão chorar, ou se sentem mal, ou não gostam daquilo, ou sentem um nojo, sentem repulsa. Por quê? Porque estão fazendo da forma errada. Então, o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Ele deve ser feito constantemente. A palavra de Deus diz que o homem não tire da mulher o que é de direito, nem a mulher tire, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o que a Bíblia diz é, olha, mantenha uma relação saudável, sexual saudável, mantenha continuamente, para que vocês sejam alimentados também nessa área, o casal, mas sem ruga e sem mácula, sem nada que vocês se envergonhem, sem nada que entristeça o coração do Senhor. Então, eu creio que Cristo é o árbitro dos nossos corações, né? E que Deus nos criou com um órgão sexual perfeito e com uma forma de utilização perfeita. Nós não devemos distorcer isso. Quando nós distorcemos, nós sofremos as consequências, né? Então, eu creio nisso, Tanda. Eu creio que sexo é uma bênção dentro do casamento, mas que o Senhor está nas quatro paredes, sim. Que Deus não se aparta de nós em momento nenhum da nossa vida. E que Ele está lá para nos abençoar. Amém, amém. Amém. Eu vou lhe pedir que nos faça uma breves considerações a respeito deste tema, tanto para o homem, para a mulher, uma exortação que possa nos deixar aqui aos nossos telespectadores que estão nos acompanhar e que irão nos acompanhar futuramente, que nos deixe umas breves considerações acerca deste assunto, deste tema. O apóstolo Paulo, quando ele foi tratar sobre o casamento, ele não era casado, né? Então, quando ele foi tratar pelo casamento, ele achou que era muito bom ser solteiro. Ele diz, olha, Deus fala para não separar, mas de mim mesmo, eu digo que por mim, vocês nem casavam. Não é? Vocês ficassem solteiros para cuidar só da obra do Senhor. Mas eu me casei e decidi, dentro do meu casamento, fazer a obra do Senhor. Então, eu vejo no casamento uma bênção de Deus muito grande. E eu aconselho e vejo que quando Deus criou o homem e criou a mulher, Ele criou para estarmos juntos. Mas eu queria deixar o recado de que nós não viéssemos para um casamento ou não achássemos que um casamento é um conto de fadas, porque não é. Um casamento é onde duas pessoas que têm inúmeros erros estão caminhando juntas para acertar. E a única forma delas acertarem é Cristo orientando elas. Então, o convite que eu dou para todas as pessoas é que convidem Jesus para fazer parte do casamento de vocês. Orem todo dia com a sua esposa, orem juntos, ora junto com o teu marido. Fala uma pequena palavra ali antes de dormir, pega na mão dela, pega na mão dele e diz, Senhor, obrigada, porque tu nos unistes em amor. Senhor, obrigada, porque nós queremos o Senhor aqui no nosso casamento. Ao amanhecer, Tanda, convide Cristo para tomar café com vocês. Convidem Cristo a fazer parte desse relacionamento durante o dia, durante a noite. Porque a vida conjugal, ela é uma bênção se Cristo estiver presente. E assim, eu agradeço a Deus, não é, por Ele ter me dado um marido. Eu creio que eu sou feliz como esposa, sou feliz como mãe de 3 filhos. E embora tenha passado e já passei por muitas dificuldades, todas valeram a pena, porque Cristo tem um propósito. Amém. Então, eu quero dizer que o casamento é um propósito de Deus, que ele é um propósito de Deus e Deus quer nos unir e nos transformar através do relacionamento conjugal. Amém. Acho que eu concluo. Amém. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. E que Deus continue a abençoar o seu ministério, o vosso ministério. Amém. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E vou terminar aqui o nosso programa e agradecer aí a quem nos acompanhou em casa e aqueles que irão nos acompanhar futuramente.
Espero que, na graça de Deus, essa mensagem possa transformar a sua vida, transformar nossas vidas, para que possamos caminhar no caminho da salvação, no caminho de Deus. Muito obrigado a todos. Deus seja louvado, graça e paz da parte do nosso bom Deus e de Cristo Jesus. E se Deus quiser que nós vivamos, até o próximo programa, nós estaremos de volta com mais um episódio deste nosso e vosso programa, que é o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. Muito obrigado, minha irmã. Beijo, Paz meu e amor da querido. parte do nosso bom Deus. Tchau. Amém. Foi um prazer. Que Deus te abençoe. Muito. Amém. Obrigado.